Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmara Fidelis e você está assistindo o canal Café com YouTube. Nesse canal eu trago vídeos relacionados ao universo True Crime. Se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreva aqui no canal, não custa nada. Ative também o sino das notificações e deixe um like para me ajudar a divulgar. Espero muito que vocês gostem do caso de hoje e bora pro vídeo! Bem, pessoal, no vídeo de hoje você vai conhecer a história de Loretta Jones. Loretta Jones era uma jovem de 20 anos que morava com seus pais e mais 5 irmãos. Loretta era a irmã do meio, entre 2 irmãos mais velhos e 3 irmãos mais novos. A família era uma família assim muito unida, porém Loretta, ela se dava melhor com uma irmã um pouco mais nova do que ela, 7 anos mais nova do que ela. E essa irmã dela chamava Carolyn. A história, ela vai se passar na década de 70. Loretta e Carolyn, elas faziam tudo juntas. Elas dividiam o quarto, então elas eram mais próximas por esse motivo. Aqui, gente, a Carolyn, ela relata que quando elas iam dormir, a Loretta, ela falava assim: olha debaixo do cobertor que você vai ver as fadas da Bela Adormecida, que eram a Flora, a Primavera e a Fauna. E aqui ela relata que a Loretta falava com tanta convicção que quase convencia elas que realmente dava para ver as fadas da Bela Adormecida se elas levantassem um pouco o cobertor. Quando Carolyn ficou um pouco mais velha, ela relata que ela e Loretta faziam coisas de adolescentes e elas iam até a sorveteria para ver se tinha um garoto novo na área. Elas também gostavam de ouvir músicas dos anos 60. A Carolyn relata que até antes mesmo dela tirar carteira de motorista, a Loretta deixava ela dirigir o carro pelas ruas da cidade, só para ela sentir, né, ter aquela sensação de que, eu tô dirigindo. Loretta, ela engravida aos 20 anos. E é relatado que o pai da Loretta, ele ficou um pouco chateado, mas não pelo fato da gravidez em si, mas pelo fato do pai da criança não ter assumido a responsabilidade, né, de pai. Mas a Loretta, ela amou a gravidez, assim, desde os primeiros momentos que ela descobriu que estava grávida, ela queria aquela criança para ela. É relatado que a Loretta, quando ela se tornou mãe, ela fazia de tudo pela filha. A filha dela chamava Heidi Jones. Elas moravam sozinhas, né? E aqui ela trabalhava para o pai dela. Ela trabalhava e fazia curso de contabilidade. Então ela fazia de tudo pela criança. Ela fazia as roupinhas da Heidi, ela fazia brinquedos também, bonecas. Em 30 de julho de 1970, às 22 horas, em Price, Utah, Loretta já estava com 24 anos, ela abre a porta do quarto de Heidi Jones, que tinha 4 anos na época, e diz assim: filha, não saia daqui. No outro dia, Heidi olha pela fechadura da porta e sai do quarto. Ela se lembra aqui de estar na varanda da casa e um menininho, um amiguinho, um vizinho chegar e falar assim: Heidi, vem aqui, eu tenho que te mostrar uma coisa. E ela diz assim: eu não posso, eu acho que a minha mãe está morta. Ela relata que quando ela saiu do quarto, ela viu algo caído no chão. 11h40 da manhã do dia 31 de julho de 1970. A polícia chega na casa de Loretta Jones. A polícia vê a Loretta caída, morta, e ela estava parcialmente vestida. A polícia relata que ela tinha sido abusada. Ela tinha levado 2 facas no peito e 17 nas costas. A polícia não notou nenhuma entrada forçada na casa, não notou janela quebrada. Ela conseguiu colher, né, na cena do crime, fibras do sofá e do tapete onde a Loretta estava caída. A polícia também conseguiu amostras de sangue e impressões digitais na casa.
Que agora, gente, já são 1h da tarde do dia 31 de julho de 1970. A mãe de Loretta Jones chega até o local do ocorrido e pergunta onde estava Hyde. E eles informam que Hyde estava na casa dos vizinhos. A polícia estava esperando alguém da família chegar para pegar Hyde, para só assim eles conseguirem interrogar a garotinha. A polícia tenta interrogar a menina. As memórias dela eram bem vagas. Ela só lembra da mãe chegando, falando para ela não sair, né, do quarto, e no outro dia ela lembra de olhar pela fechadura, sair, ver algo caído no chão. Então, assim, ela não poderia ajudar muito a polícia com informações. Porém, ela diz um nome para a polícia. Ela diz assim: o Tom matou a mamãe. Tom era um rapaz que frequentemente visitava a casa de Loretta. Bem, gente, aqui era conhecido dos familiares que a Loretta ela já tinha tido um envolvimento com o tal de Tom Egley. Esse Tom Egley, ele foi uma vez em um encontro às cegas com Loretta, porém a Loretta não gostou muito do rapaz e então a família achou que não tinha nada a ver esse Tom, porém era de conhecimento que a Loretta sim conhecia um Tom. Aqui, gente, aconteceu também algo nas proximidades da casa de Loretta. O que aconteceu? Uma garotinha chamada Lori Fenner, ela era vizinha, ficava mais ou menos 3 quarteirões da casa da Loretta Jones. Antes do assassinato, a Lori estava brincando nas proximidades com uma bicicleta e o seu irmão mais velho estava jogando bola com um coleguinha do lado de fora da casa. Então, Lori vai até a esquina e no momento em que ela vira a esquina, ela vê o seu irmão entrando em casa. E já estava escurecendo, ela achou que devia entrar também. Quando ela faz a volta e começa a ir em direção à sua casa, vem um homem e a pressiona contra, eu creio que foi algum muro, alguma árvore, a pressiona contra algo e tapa a boca de Lori. Lori tenta gritar, mas não consegue, e ali ela tenta se desvencilhar do homem, um homem muito mais forte do que uma garotinha de 10 anos, né? E ela não consegue se desvencilhar dele. Mas ali eu creio que naquela luta ali, ela tentando sair, a mão dele começou a escorregar e ela solta um grito. No momento que Lori grita, o irmão dela e o padrasto, eles saem na porta de casa e começam a ir em direção ao homem. E esse homem, vendo que já tinha sido descoberto, ele sai correndo em direção à casa de Loretta Jones. Os investigadores da polícia, eles acharam assim muita coincidência acontecer um assassinato e uma tentativa de sequestro a praticamente 3 quadras de distância uma da outra. E no mesmo dia, no mesmo horário, era muita coincidência. Então a polícia aqui achava que se eles encontrassem o homem que tentou sequestrar Lori, eles iam encontrar também o assassino de Loretta Jones. Aqui já fazem 12 horas de investigação da morte de Loretta Jones. A polícia estava procurando pelo cara, né, que tentou sequestrar Lori. Então eles começam a investigar pelas proximidades e encontram um caroneiro pedindo carona da cidade de Price para Provo. Eu creio que ele já estava no meio do caminho, porque no documentário é relatado que eles pegam esse rapaz e levam de volta para a cidade de Price. Chegando lá, eles levam ele para a delegacia, né, da região e levam também a Lori e a mãe dela, para a Lori tentar fazer o reconhecimento do homem que tentou sequestrá-la. Então, Lori de cara já fala que não foi esse homem. Então, aquele caroneiro, eles tentam também ligar, porque ele estava com um canivete, eles não conseguem ligar nem a faca ao assassinato de Loretta e a Lori já descarta ele como sendo o seu sequestrador. Então, a polícia libera esse rapaz. No dia 1º de agosto de 1970, a polícia recebe uma ligação
sugerindo que eles investiguem um homem chamado Thomas Edward Egley. Então, a polícia vai até Thomas. Na época desses ocorridos, o Thomas vivia em um hotel com a sua namorada grávida de 8 meses. E ele vivia na cidade de Helper, Utah. A irmã de Loretta, ela menciona aqui no documentário que Hyde sempre falava: o Tom matou a minha mãe, o Tom fez isso, sempre tocava no nome do Tom. Só tinha esse nome, Tom. Ela era uma criança de 4 anos, né? E ele era um trabalhador da ferrovia, então a polícia vai até o hotel onde ele morava, né? E leva ele para a delegacia para interrogar. E na delegacia, o Tom diz que na noite do crime, que ele estava assim na cidade de Price, porém ele havia pegado carona com um casal de adolescente. E esses adolescentes deixaram ele em uma lanchonete. Ele comprou um hambúrguer, sentou na calçada e ficou olhando as vitrines comendo o hambúrguer. Quando ele viu que estava muito parado, não tinha nada acontecendo, ele resolveu ir para um bar chamado Highway Rendezvous, que ficava na rua Spring Glen. E chegando eles queriam, né, ver se o álibi dele era verdadeiro, então eles foram até o bar e realmente a dona do bar confirmou que ele esteve lá, porém que ele estava muito nervoso e com alguns pingos, algumas manchas vermelha na roupa. Então, que perguntaram para ele: o que é isso na sua roupa? E ele falou: eu estava pintando, é algo do trabalho. E ele disse isso para a dona do bar, para as pessoas que estavam no bar nessa noite. Então, aqui, diante dessas informações, a polícia recolhe uma calça jeans e uma camisa que Tom Egley usava, né, na noite do assassinato. Eles ensacam esse material, eles recolhem também amostras de sangue do Tom e fibras na roupa de Tom. Ensacam tudo e mandam para o laboratório do FBI na capital Washington. E aqui, gente, chega no dia do funeral de Loretta Jones. É muito triste pensar, né, que a filha dela de 4 anos, né, ter essa visão da mãe, a última visão da mãe. A Hyde Jones, hoje ela já é adulta, né? Isso tudo ocorreu nos anos 70 e ela tinha 4 anos na época. Mas ela relata que lembra do funeral da mãe dela, que ela estava com um vestido azul e com uma roupa de gola, uma gola bem alta, tampando aqui assim, para não aparecer a marca que eles tentaram cortar a garganta da Loretta. E a filha dela ter essa lembrança. Ela disse que a mãe dela parecia a Bela Adormecida, sabe? Parecia a Bela Adormecida. É muito triste, né, gente? A gente vê uma criança, né? Uma criança passar por isso, perder a mãe tão nova assim, né? Então agora, gente, já se passaram 1 mês após o crime da Loretta. E a polícia recebe do laboratório do FBI a conclusão, né, da análise dos exames feitos na roupa do Tom Egley. E as fibras que a polícia consegue encontrar nas roupas dele eram compatíveis com o carpete da casa de Loretta Jones. Então aqui a polícia acredita que Tom tentou sequestrar Lori, né, aquela garotinha de 10 anos. Como ele foi descoberto, ele começou a correr para o sul, a 3 quarteirões de distância. Ele avista a casa da Loretta e reconhece, como ele frequentava, já esteve lá, ele reconhece a casa de Loretta e entra, né, sem nenhuma entrada forçada. A Loretta abre a porta, deixa ele entrar. E lá, gente, ele acaba matando a Loretta. É isso que a polícia acredita. Então, gente, devido a toda essa situação do Tom Egley, o irmão de Lori leva ela até a delegacia para tentar identificá-lo. Porém, Lori não consegue identificar o Tom Egley como sendo o seu sequestrador. Isso é um pouco frustrante aqui para a polícia, porque só essas provas que eles tinham das fibras nas roupas dele eram bem circunstanciais. Eram provas assim que
Ele podia ter feito essa transferência das fibras para a roupa dele em qualquer outro momento. Mesmo assim, a polícia leva ele até o juiz, né? E o juiz acha que o caso não tinha sustentação. E as provas, como eu disse para vocês, elas não eram uma prova-chave ali para acusá-lo de assassinato. Então, nessa audiência pré-julgamento, o Tom Egley é solto. Depois que o Tom Egley é solto, a polícia tenta recomeçar do zero para tentar achar o autor do crime. E eles começam a ir regularmente na casa da mãe de Loretta para entrevistar a garotinha Hyde Jones. Porém, gente, como eu já disse, o que ela podia oferecer para a polícia não era suficiente. Ela ela tinha só 4 anos, ela não viu ali assim com os olhos, não presenciou mesmo o que ocorreu. Ela sempre mencionava o nome do Tom. Aqui é falado também, gente, nas entrevistas, nos documentários, a avó de Hyde, mãe de Loretta, ela sempre anotava tudo que a garotinha dizia, falava. A menina estava ali brincando, com um pouco ela falava, o Tom fez isso, não sei o quê, qualquer coisa relacionado ao homicídio de Loretta. A mãe dela anotava tudo que a Hyde dizia, ela anotava em um caderno. Porém, gente, ali a mãe da Loretta já estava assim, cansada, já estava saturada. Aquilo tudo mexeu com a família. É tanto que o pai da Loretta, ele morreu novo, 4 anos depois, né, do que ocorreu com ela. Então ali só ficou a avó da Hyde, a Hyde e um tio dela. Os anos foram passando, os dias todo mundo foi vivendo, o caso foi ficando esquecido. Hyde Jones já estava adulta e ela foi morar na Califórnia. E ela falou assim que foi meio que libertador para ela, porque ali ela falou assim que foi ótimo, né, as pessoas saber só o que ela queria que as pessoas soubessem, né? Mas ela vai começar a passar dificuldades na Califórnia. E ela vai voltar para Price, Utah. Um pouco antes dela voltar para Price, ela começa a escrever. Ela escreve para o FBI, escreve para a delegacia de Price, para a delegacia do condado de Carbon, que era tudo próximo ali, e ela vai escrever para a polícia, para o FBI, para ver se eles têm como reabrir o caso, né, tentar dar andamento nas investigações. Ela vai ficar frustrada porque as respostas não eram boas. A polícia achava que tinha feito tudo que estava ao alcance deles, né? E ela pensou que eles podiam tentar esgotar mais as possibilidades, mas aqui a polícia joga um balde de água fria em Hyde, né? Porém, Hyde volta agora para Price. Em 4 de julho de 2009, o carro de Hyde é roubado. Hyde faz uma postagem no Facebook dizendo que o carro tinha sido roubado e uma pessoa responde assim: "Ah, que pena, se eu tivesse aí eu poderia te ajudar." Quem é que responde? David Brewer. Quem que é David Brewer? Um homem que estudou com a Hyde Jones na mesma escola que ela, porém ele era alguns anos um pouco mais velho. E ele era investigador da delegacia ali da região de Price, de Carbon. E na delegacia de Carbon, na época do homicídio da Loretta, em 1970, a delegacia de Carbon é que estava assim, conduzindo as investigações. E aquilo ali já acendeu uma luz para Hyde. Ela falou, opa, eu vou ligar para o David. E ali ela liga para o David e conversa com ele, combina de encontrar para entregar algumas provas, algumas coisas que ela tinha, né, sobre o assassinato. Hyde se encontra com David Brewer e leva as provas que ela tinha, né, que eram fotos, as anotações da avó. E ali, logo começa a aparecer alguns detalhes. David diz assim, essas fotos não foram feitas pela polícia. Eram fotos que a própria família tinha tirado da cena do crime. E o David falou, olha, com essas provas eu não vou conseguir nada, mas eu vou lá pegar os arquivos. Quando o David vai até a delegacia
para buscar as provas, né, do caso de Loretta. As provas que a polícia tinha, que era fibras de carpete, sangue, impressões digitais e um cotonete que havia sido friccionado ali na região vaginal da Loretta. Então, gente, essas provas haviam sido perdidas dentro da delegacia. Aqui ele explica mais ou menos no documentário o que pode ter ocorrido, mas não se sabe realmente o que aconteceu com as provas, né, gente? As provas antes, né, em 1970, elas ficavam armazenadas em uma antiga prisão. E depois, quando eles mudaram para o local, né, provavelmente ali as provas foram perdidas. E ele vai até o departamento estadual e lá ele consegue um relatório do legista, um relatório completo do legista, explicando tudo detalhadamente sobre ali na autópsia, né, do corpo de Loretta Jones. E, gente, ele fica frustrado porque ali tinha tudo detalhado, inclusive diziam no relatório que havia um cotonete, né, que foi perdido junto com aquelas provas. E, com tudo assim acontecendo para aquele caso não ser resolvido, né? E os próprios superiores dele falou: David, desiste desse caso, não vai dar certo, não tem como fazer mais nada, você já fez tudo que estava ao seu alcance. Porém, ele queria sim esgotar todas as possibilidades que não foram esgotadas naquela época, né, gente, 1970. Mas ele resolve fazer uma publicação em um jornal para ver se ativava ali a memória da população e se alguém tinha algo a dizer sobre aquele ocorrido. E quando o David faz uma publicação no jornal, ele recebe uma ligação de uma mulher dizendo assim: Detetive David, você viu que a Loretta escreveu o nome do assassino com o próprio sangue? O David: como assim? Você sabe disso? Você só saberia disso se você tivesse entrado na cena do crime. E ela disse: mas eu entrei na cena do crime. Ela explicou, né, que ela, na época do ocorrido, ela morava com a mãe de Loretta e o pai da Loretta pediu para que eles fossem até a residência para buscar alguns pertences da Heidi, né, porque a Heidi ia ficar com os avós. Então, ali, ela e a irmã de Loretta, elas foram até a casa para pegar roupas da Heidi e viram ali a cena do crime. Ele pegou as fotos que estavam com Heidi, ampliou a foto e realmente estava ali um T e um O. E ele diz assim no documentário: a última coisa que a Loretta fez nessa terra foi escrever um O. E só faltou colocar o M de Tom. Depois que o policial descobre que a Loretta escreveu um T e o O com o próprio sangue, Tom se torna novamente o alvo aqui da polícia. David pega aquelas testemunhas que tinham falado lá na audiência do Tom Egley em 1970, pegam essas testemunhas e levam elas novamente, as que estavam vivas, né, para a delegacia para poder interrogá-las novamente. E uma pessoa que naquela época não foi interrogada, uma mulher chamada Marcia Hidalgo. Marcia era a ex-namorada do Tom Egley, aquela que estava grávida de 8 meses dele. E o policial dirige até o Kansas. Lá no Kansas, ele encontra a Marcia e começa a interrogá-la. E aqui, gente, a polícia vai descobrir algo muito importante. O que eles descobrem? Quando eles chegaram lá no Kansas, eles perguntaram se a Marcia sabia ou se lembrava de algo que tinha acontecido naquela noite do homicídio de Loretta Jones. E ela disse assim: gente, eu estava grávida, naquela época eu estava brava com o Tom, porque ele já eram 3 da manhã e ele ainda não havia chegado em casa. E quando ele chegou, eu perguntei: Tom, onde você estava? E ele falou: não interessa, eu estou aqui agora, mais ou menos assim. E ele foi tomar banho, porém ele tomou banho de roupa. Quem tomou banho de roupa, gente? E ali o policial falou assim: mas você disse isso para a polícia na época? Ela falou que disse, porém
O detetive David acreditava que não, porque se ela tivesse dito isso, o Tom ia ser confrontado, né, gente? Era uma prova a mais ali contra o Tom. Por que ele ia tomar banho de roupa, né, na noite do assassinato de Loretta? Mas ela falou que no dia seguinte o Tom pegou as roupas, colocou dentro de um saco, levou atrás de uma lavanderia que tinha ali na época e tacou fogo nas roupas. Era ali mais uma prova ali assim, bem concreta contra o Tom. E por que a polícia acha que ela não disse na época? Na época ela estava grávida de 8 meses do filho dele. Ela não ia querer ver o pai do filho dela preso, né? Para ela ter que sustentar a criança sozinha, né? Enfim. Então a polícia acha que ela protegeu o Tom na época. Mas agora ela já não estava mais com ele, já tinha passado muito tempo e ela resolve falar. E aqui, gente, já são 16 de março de 2010. Em Rockford, Colorado, a polícia encontra a casa de Tom Egley. E ali, gente, a polícia vai até a casa de Tom Egley. Chegando lá, ele estava na frente do jardim fazendo algumas coisas e a polícia pergunta se pode conversar um pouco com ele e ele disse que sim. Então a polícia entra na casa de Tom, eles começam a conversar e eles perguntam para ele sobre a noite, né, do assassinato da Loretta. Tom, ele tinha falado para a polícia que naquela noite do assassinato ele teria pegado carona com adolescentes, depois ele foi até um drive-in, eu acho que ele comprou um hambúrguer, comeu o hambúrguer, depois foi para o bar e depois foi para casa. Então aqui a polícia pergunta para o Tom, o que você acha que deve acontecer com o cara 40 anos depois de matar uma pessoa? E ele fala assim, depende, se ele não fez isso de novo. Para a polícia ele tinha feito aquilo e depois não fez mais. Para a polícia ele era o culpado. A polícia sabia que ele era culpado de ter feito aquilo com a Loretta. Só que eles não tinham provas contra o Tom. Eles não tinham aquele cotonete com o DNA de Tom. As provas tinham desaparecido. Então, assim, a polícia estava de mãos atadas e o caso esfria novamente. Então, gente, agora nós já estamos em 2016. Olha só, de 2010 para 2016. 6 anos depois, né, dessa entrevista que o investigador David teve com o Tom Egley. Então, o detetive David, ele vai para um seminário de casos arquivados. E nesse seminário, ele apresenta o caso de Loretta Jones. Eu tenho um caso aqui, gente, que já tem muito tempo, muitos anos, né? E a gente não sabe como proceder, né, com relação às provas que foram perdidas. E ele pergunta sobre exumação de corpos. E lá, uma das moças que estava participando dessa conferência diz assim, olha, o laboratório em que ela trabalhava conseguiu extrair DNA de corpos há mais de 50 anos na sepultura. Então ali já acendeu uma luz para o David e ele liga para Hyde Jones e diz, oi Hyde, e aí, tudo bem? O que você acha de exumar o corpo da sua mãe? E ela diz assim, me dá uma pá que eu te ajudo a cavar? Então, eles resolvem exumar o corpo de Loretta Jones. O que estava acontecendo? Duas coisas que iam ajudar a polícia com essa exumação da Loretta. A primeira era extrair DNA, né, do corpo dela e conseguir colocar Tom Egley atrás das grades. Se falhasse essa questão do DNA, se eles não conseguissem, né, extrair nada ali daquela exumação, ia reacender na mídia. A mídia ia alvoroçar de novo, né? Eles iam chamar a mídia, falar, a gente vai exumar o corpo de Loretta ali, ia né, reacender e eles poderiam conseguir algo também com aquilo. E isso foi o que ocorreu. Quando eles foram exumar o corpo da Loretta, na hora que eles levantaram o caixão do túmulo, começou a escorrer água de dentro do caixão. E ali o investigador, né, forense, disse assim, olha, aqui a gente não vai conseguir nenhum DNA desse corpo.
Então ali foi um pouco frustrante, porém tinha o plano B e foi o que ocorreu. O investigador David Brewer, ele decide mandar para um jornal de Rockford, no Colorado, a seguinte informação: a gente está exumando o corpo da Loretta Jones e a gente conseguiu extrair DNA do corpo dela. Ele blefou ali, eles poderiam conseguir ali fazer com que o Tom, né, com aquele blefe, ele admitisse a culpa. Um dia após a exumação do corpo da Loretta, o investigador David recebe uma ligação de uma mulher chamada Lisa Carter. Ela era vizinha do Tom Egley. E o pai dela, ele já tinha até falecido, mas ele era um amigo pessoal do Tom Egley. E o esposo dela era um policial da região ali onde eles moravam. A Lisa diz para a polícia que o Tom Egley era o culpado do assassinato de Loretta Jones. E o policial diz assim para ela: como você tem tanta certeza no que está falando? Você está acusando um homem de assassinato. Ela falou assim: sim, ele tem propensão sim para algo desse tipo. Há um tempo atrás eu tinha uma árvore na minha propriedade e os galhos ficavam caindo na casa do Tom e ele não gostou. Ele pegou uma motosserra e foi cortar a minha árvore. Então eu cheguei para ele para conversar e ele simplesmente me atacou com a motosserra. Então Lisa Carter ajuda o David a arrancar uma confissão do Tom Egley. Os investigadores, eles precisavam dessa confissão porque eles não tinham provas, não conseguiram DNA no corpo da Loretta. Então, eles resolvem colocar uma pessoa infiltrada ali para tentar arrancar algo do Tom. O Tom sabia que o marido dela era um policial. A Lisa finge que está pretendendo trair o esposo dela. E diz assim: eu posso fumar aqui, Tom, perto de você? O Tom fala: não, pode. Ela: pois é, se meu marido descobrir isso, já tá tudo acabado, mas eu não tô nem ligando. Mais ou menos assim. Então, Tom, meu marido, ele tá fora da cidade. Como se diz, né? Meu marido tá fora da cidade, que tal, né? E aí ela diz assim, mas era tudo mentira, tá, gente? Ela não queria trair o esposo dela. O esposo dela também tava de comum acordo, né? Ela ajudando a polícia como uma infiltrada. Então ela falou assim pro Tom: meu marido, ele tá fora da cidade, ele tá tendo uma conferência em Price. Nessa conferência, o alvo desse treinamento da polícia, né, você está servindo ali de exemplo, né, para poder conduzir ali o treinamento dos policiais, dos investigadores. Aí ele: isso mesmo, Tom. Meu marido me disse que você é o principal suspeito da morte de Loretta Jones e eles têm provas contra você. Mas por consideração ao meu pai, que era muito seu amigo, eu quero te ajudar, Tom. Ela vai com esse papinho. Nisso, assim, eu tô contando aqui, mas foram 3 dias que ela ficou ali né, tentando arrancar algo do Tom. E no 3º dia ele começa a falar. Ela diz assim: eu sei que todo mundo erra na vida, mas você é um cara legal, né, já o que passou, passou. E aí, o que aconteceu naquele dia? Aí ele: eu queria, né, ter relações com ela, com a Loretta. Fui lá aquele dia com a intenção de ter relações com ela. E ela me descartou, eu me senti um lixo. Ela: nossa, complicado, né, Tom? E aí, Tom, o que aconteceu? Vamos supor que fosse você. O que você acha que aconteceu? Pois é, ela me negou o que eu queria. Então eu fiquei possesso, ela saiu, foi para a cozinha, ou seja, foi na hora que ela foi lá falar para Heidi: não saia do quarto. E quando ela voltou da cozinha, eu a ataquei. Atacou a Loretta e conseguiu o que ele queria. Mas não foi. Aí a Lisa falou assim: Tom, você atacou ela. Aí ele diz assim: ela não me disse não. E aí ele ficou com muita raiva e cortou a garganta dela. Ai, gente, é complicado, né? Então, ali eles tinham pegado Tom Egley. Diante dessas confissões dele, né, Lisa fala assim: olha, vamos conversar com o investigador, é melhor, já faz muito tempo, a família quer um desfecho,
conversa com ele resolve sim conversar com o investigador, porém ele faz um acordo com a polícia que ele falou assim, nessa conversa eu não quero ser preso. E eles concordam em não prendê-lo naquele momento. E os investigadores saem da casa e vem a polícia estadual, né, e prende o Tom Egley. Antes dos investigadores saírem da casa do Tom Egley, o David pergunta para o Tom assim, Tom, o que você diria para a Hyde, a filha da Loretta? E ele diz assim, eu sinto muito por ter matado a mãe dela. Então, saindo dali, ele ligou para a Hyde, ele falou assim, gente, a única pessoa que eu queria falar naquele momento era a Hyde. Ele ligou para a Hyde e falou assim, ei Hyde, tem um recado para você. O Tom Egley mandou dizer que sente muito por ter matado a sua mãe. E ali, enfim, foi encerrado o caso da Loretta. Depois da prisão do Tom, ele confessa o assassinato da Loretta e faz um acordo. Ele diz que não vai confessar o estupro, mas confessa o assassinato. Então, os investigadores concordam. Thomas Edward Egley pegou 10 prisões perpétuas por assassinar Loretta Jones. Era a pena máxima que o juiz podia dar para ele, tendo aqui em vista que ele cometeu o homicídio nos anos 70. Antes de sair do tribunal, Thomas Edward Egley diz uma coisa ali no dia do seu julgamento. Ele diz assim, abre aspas, sinto muito por tê-la matado. Estou surpreso que estejam fazendo algo depois de 46 anos. Fecha aspas. Aqui, gente, Hyde Jones, ela lutou por fazer justiça por sua mãe. Loretta Jones salvou Hyde aquele dia, porque se a garotinha tivesse saído de dentro do quarto e presenciado ali Tom fazendo essas atrocidades com a sua mãe, provavelmente ele não ia deixar testemunha, ele ia ter matado a Hyde naquele dia. É isso que foi o caso de hoje. Eu, assim, estou muito feliz aqui de trago esse caso para vocês. Me diz aí, gente, nos comentários o que vocês acharam desse caso. Comenta sobre o caso, sobre o cenário, a iluminação, como está o áudio para vocês. Eu tô com esse microfone aqui porque o meu de lapela estava fazendo um ruído muito forte, mas mesmo assim ainda está um pouco abafado. Eu tenho aquele negocinho assim, um coelhinho, né? Uma pelúcia de colocar aqui assim para abafar, mas eu achei que sem a pelúcia ele ficou mais nítido, né? Agradável de ouvir. Com a pelúcia eu acho que ele ficou um pouco mais abafado. Mas enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados ou na descrição do vídeo algumas informações para vocês. Tem o Instagram do canal, vão lá seguir e tem um outro vídeo já no canal, o primeiro vídeo do canal que eu vou deixar aqui para vocês, que é sobre o doutor ladrão de corpos, Michael Mastromarino, que foi um caso bem interessante também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até mais!